Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O técnico Cláudio Roberto está se posicionando para bater um papo conosco aqui no nosso Música, Futebol e Cerveja. Agora sim, tá aí, tá no jeito, muito bem. Às 10 horas e 48 minutos, vamos lá, bater um papo com o técnico Cláudio Roberto do Rio Branco, que estava no treino, chegou há pouco. Ô Cláudio, você parece que tá com frio, Cláudio? O que tá acontecendo? Bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí que estão participando do programa. Curiosamente, né, no Espírito Santo não se tem frio, essa temperatura mais baixa, mas nesses últimos 3 dias choveu, baixou um pouco a temperatura, mas tá tudo dentro de uma situação que a gente se adapta rápido. Muito bem, estava no treino o técnico Cláudio Roberto, depois no trânsito, e por esse motivo ele chega agora para bater um papo conosco. Quero informar que o Novo Horizontino abre o placar contra o São José brasileiro da Série C, 1-0 Novo Horizontino, que é o grande objetivo de todo mundo, né, Cláudio? Mas antes da gente falar, obviamente, do jogo de amanhã, divulgamos ontem a triste notícia, e o Marcos Donzelli, nosso companheiro de Nova Andradina, acaba de nos enviar novamente. Ionai da Luz nos deixou mais uma vítima do Covid, Cláudio. Não sei se você teve oportunidade, quando você aqui esteve, de trabalhar com ele ou enfrentá-lo. Queria que você falasse, é mais um técnico que perde a batalha para essa maldita doença. Eu vi essa notícia ontem à noite, né? É com pesar aí que a gente recebe essa notícia. Eu joguei contra e conheci o Ionai há muitos anos, quando eu morei em Rondônia. Ele trabalhou muito tempo em Rondônia e sempre me recebeu bem, sempre me tratou muito bem, um profissional assim que sempre dedicado, muito trabalhador. E da última vez que nos enfrentamos eu estava no Águia e ele estava no Mundo Novo. E eu lembro que a gente conversou antes do jogo e depois do jogo também, ele sempre com palavras de incentivo para mim. Eu estava começando e ele já tinha anos de carreira. Infelizmente é mais um amigo aí, um conhecido do futebol que se vai em função dessa pandemia. Você, nenhum dos seus teve Covid ainda, né, Cláudio? Amigos, né? Amigos sim. Parentes não, graças a Deus. Mas é uma doença que você não sabe, né? O que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, depois. Hoje mesmo a gente ainda estamos aguardando a confirmação de alguns jogadores. Alguns o resultado saiu agora há pouco, da comissão também. Mas ainda há jogadores por confirmar, porque realmente é algo diferente, é algo que a gente nunca passou e que agora a gente fica sem saber muito bem o que vai acontecer, porque cada dia é um dia diferente do outro, mas a pandemia está aí, né? Estamos tentando nos cuidar, esse é o que a gente procura fazer. Estamos conversando com o técnico do Rio Branco, Cláudio Roberto, no Música, Futebol e Cerveja. Cláudio, muita gente não sabe, muita gente sabe, mas você começou aqui no Mato Grosso do Sul, no Águia Negra, campeão 2 vezes, campeão em cima do Águia Negra também. Eu queria que você falasse o que o Águia Negra significa para a tua vida profissional e como homem também. Porque acho que por onde a gente passa, né, Cláudio? Não só profissionalmente, mas cada lugar que a gente trabalha nos forma o caráter como homens também, né? É verdade, é verdade. Meu caminho com o do Águia, assim, nós nos cruzamos a primeira vez em 2007, né? O Águia ainda era um clube que estava procurando o profissionalismo, né? Na época eu lembro que nem o estádio é o que é hoje, né? A capacidade de público, na época as coisas acabaram acontecendo de forma positiva, quando eu fui trabalhar com o Eloy. E, então é um clube que eu tenho no meu coração assim, muita gratidão, muito carinho. Ainda tenho contato com as pessoas, né? Com o presidente. E com muita gente que trabalhou com nós em 2, 3 passagens que tivemos lá. E a maioria das vezes conseguimos fazer bom trabalho, conseguimos atingir objetivos. Mas eu tenho um carinho assim, especial pelo Águia, porque quando eu saí na segunda passagem do Águia, talvez pouca gente saiba disso, eu havia dito para o Ilie que eu ia me preparar para ser treinador e que um dia eu gostaria de treinar o Águia. E aí o Ilie disse para mim assim, então vai se preparar.
E aí passaram-se 2 ou 3 anos, 3 anos, e ele me ligou. Então, assim, é impossível eu continuar no futebol e não lembrar que no meu início teve um lugar que me deu 3 anos consecutivos para começar a carreira como treinador. Isso é muito difícil as pessoas acreditarem, principalmente nos momentos menos bons, que você tem capacidade, que você tem condições de desenvolver um trabalho. E isso eu tenho guardado aí na minha cabeça, no meu coração, porque é sempre muito difícil no início de carreira ter oportunidade. É um mercado que oferta muitos profissionais e você ser escolhido por um clube que te conhece, que te deu oportunidade anteriormente sem ter exercido aquela função, é mais difícil ainda. Então eu sempre que posso falo assim, sem nenhum tipo de situação, porque o Águia talvez seja o clube mais importante da minha carreira até hoje, porque foi lá que eu tive a condição de fazer aquilo que eu acreditava e com pessoas que acreditavam também naquilo que eu acreditava. Técnico Cláudio Roberto do Rio Branco bate um papo conosco. Agora, Cláudio, carinho, admiração à parte, é uma final amanhã, né? Principalmente porque daqui a pouco nós vamos bater um papo com o técnico Rubio Alencar e ele dizia que o jogo é importante também para o Águia Negra, mas o Rio Branco perdeu os 2 primeiros jogos, e a gente não pode tirar do contexto a dificuldade que esse grupo é um grupo muito, muito difícil, em que os times do Espírito Santo e também o Águia Negra não são os favoritos nem a avançar, né? Pela dificuldade que é o grupo, que tem Mineiros e a Ferroviária. Mas amanhã é uma final, né? Se o Rio Branco tem pretensões de brigar até o final, vai ter que parir uma vitória a todo custo diante do Águia Negra. Como é que foi sua semana de trabalho após 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas? Então, essa semana foi muito boa porque fazia já algum tempo que nós não conseguimos fazer semana cheia e, diferentemente dos outros integrantes desse grupo, né, nós fomos a equipe que teve que jogar pré-Série D. Então, foi tudo muito atropelado. Eu fui mais jogando do que treinando. Então, a gente sabia das dificuldades, principalmente nesses primeiros jogos, ainda mais os confrontos que tivemos. Mas a gente sempre flertou com bom resultado nesses 2 jogos, mesmo não jogando bem a maior parte do tempo contra essas equipes, Caldense e Uberlândia. Mas a gente percebeu que um pouco mais de concentração, um pouco mais de atenção nos detalhes, nas bolas paradas, a gente poderia ter pontuado nos 2 jogos. Mas a verdade é que a Série D é uma competição que não permite você piscar o olho. Você piscou, falhou, é fatal. E claro, o Rio Branco está 6 anos sem disputar essa competição, então ela não está habituado a esse tipo de competição, de competitividade. E a Série D tem particularidades que você tem que entender muito rapidamente. Nós estamos entendendo com a competição em andamento. Mas eu penso que essa semana foi uma semana muito boa, e assim como você disse, é um jogo decisivo. E nós precisamos, a partir desse jogo do Águia, reagir, pontuar. E, claro, sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas em casa nós temos que tomar a iniciativa e lutar o tempo todo para conseguir esses 3 primeiros pontos, até para acalmar os ânimos, né? Todo mundo que vive do futebol, para ter paz, você precisa vencer jogos e, se possível, jogando bem, tendo bom desempenho. Mas eu acredito muito na semana de trabalho. A semana de trabalho também ajuda a ganhar. E foi uma semana boa, uma semana que a gente conseguiu equilibrar bem aquilo que precisava trabalhar, aquilo que precisava ajustar, fomos direto ao ponto. Então, dessa forma, a gente acredita que está preparado para lutar por vitória amanhã. O Águia Negra teve 2 semanas aí de preparação por conta do decreto, né, Cláudio? Você provavelmente deve ter acompanhado, está proibido qualquer atividade esportiva em Rio Brilhante, porém, o time acabou treinando, confirmou o técnico Rubio Alencar, e ele até agradeceu. Ele ficou contente, obviamente, porque ele teve Covid e na estreia antes do jogo com o Boa, ele teve apenas 2 trabalhos antes de pegar o time de Minas Gerais. E agora ele teve 2 semanas cheias para trabalhar. Você acompanhou com certeza o jogo do Águia Negra com Boa e ficou, pelo menos para nós, a nossa impressão, que até o gol, o Águia era um e depois do gol, o Águia foi outro. E o Rubio também disse sobre isso, que o gol condiciona muito o caminho da partida, e você acabou de falar
que a Série D é detalhe. Se você desconcentrou, o fio muda muito rápido. Então você acredita que o jogo de amanhã, que é decisivo, um gol pode mudar totalmente a dinâmica da partida? Acredito sim. Acredito sim, pelo que eu já vi dos outros jogos, tenho acompanhado muitos jogos da Série D. O jogo ele é muito parecido, mesmo quando você acha que está jogando contra uma equipe de um centro menos competitivo, as pessoas acham que você vai atropelar e não vai. Porque hoje todo mundo conhece todo mundo, o Rubem é um estudioso, é um cara que tem muito conhecimento de mercado, então sabe trabalhar, sabe como armar as equipes. Então a gente não está esperando facilidade, pelo contrário, nós vamos encontrar bastante dificuldade. E eu tenho a mesma leitura que você. Até o Boa fazer 1-0, o Águia teve chances claras e poderia ter mudado o rumo daquele jogo, da partida. Então o 4-0 é um placar que parece que o Boa atropelou o Águia, mas não foi bem assim. E você tem as suas oportunidades, não é eficaz, o adversário é eficaz, muda tudo, aí você se abre porque você tem que atacar, tem que buscar o resultado. Eu vejo que o caminho da vitória do Boa foi meio por aí. Então a gente sabe que vai enfrentar o Águia, uma equipe que se fecha bem, sai rápido. As bolas paradas também sempre é um momento importante na Série D. Todo mundo investe muito nisso. Nós também trabalhamos bem isso e estamos falhando nisso. Precisamos ganhar confiança, ganhar jogos para esquecer o que se passou e passar a ter um comportamento diferente. Isso também passa por mudança de sistema por vezes, passa por mudança de peças por vezes. Então estamos atentos a isso, fizemos uma boa semana, como eu te disse anteriormente. Estudamos o Águias, passamos para os jogadores as informações. Mas claro, cada jogo é um jogo e amanhã a gente precisa ter uma atitude forte, principalmente na questão comportamental, para buscar essa vitória. Ô Cláudio, na semana passada a derrota para o Uberlândia 3-2, num jogo que foi diferente, né? Parecia que o Uberlândia, como você bem disse, né, passaria por cima, de repente o time reagiu e por muito pouco, né, não trouxe um ponto para casa. Mas o que está pegando? É oscilação? Você entende que esse começo é natural, essa oscilação? Ou realmente é questão de concentração? O que é mais importante? Concentrar o tempo inteiro ou procurar ser o mais regular possível durante a partida? É uma coisa agregada a outra, Thiago. É uma coisa agregada a outra. Não tem como fugir disso, sabe? Você consegue informações hoje, os jogos ficam lá no MyCujo, você baixa os jogos dos adversários, você observa os pontos fortes. Hoje, quase todas as equipes têm analista de desempenho, então você consegue esmiuçar o adversário. Mas cada jogo na Série D é um jogo diferente. E lá contra o Uberlândia, a gente mapeou, trabalhou em cima, ajustou a equipe, mas a gente não conseguiu andar no primeiro tempo. A gente não conseguiu jogar e nem marcar. Então, quando acabou o primeiro tempo, a gente até ficou aliviado porque não conseguimos. Por mais que a gente tenha estudado e trabalhado bem durante a semana. E aí, com erros individuais também, que por vezes esses erros individuais são cruciais. Você erra um passe, você erra uma saída de jogo, toma o gol, e aí você sente um pouco até voltar para o jogo de novo. E uma coisa que eu percebi também na Série D é que os ajustes táticos, de forma imediata, você consegue mais com substituições do que com orientações, com correções, falando no vestiário, entendeu? E então a gente está entendendo a Série D dessa maneira, ainda estamos em busca da melhor formação, mas essa semana eu acho que a gente conseguiu trabalhar bem melhor do que estávamos conseguindo. E claro, nesse momento, né, vamos ser objetivo também. Nesse momento que os resultados não vêm, eu também tenho que assumir. É eu que escalo, eu que trabalho com os jogadores, sou eu que faço as alterações. Então, tem a parte dos jogadores nisso, mas também tem minha responsabilidade também. Para quem não conhece o Rio Branco, Cláudio, o Rio Branco é o maior time em número de títulos do Espírito Santo. Não sei se é a maior torcida, se não for, você me corrija. Pressão muito grande nessas 2 semanas após as 2 derrotas? O Rio Branco é o clube mais tradicional aqui do Espírito Santo. É um clube que o torcedor ele é bem participativo assim, nas redes sociais. A gente consegue perceber esse movimento porque a gente não é alheio. Por mais que os profissionais às vezes digam que não
não ligam para isso, mas na verdade a gente trabalha para eles, né? A gente trabalha para o torcedor, nós somos empregados dos torcedores. Os torcedores são um dos protagonistas do futebol. É os torcedores, é os jogadores, então é para eles que a gente trabalha. E a gente sabe que existe uma insatisfação, mas nós também temos que entender o contexto, né? Como o Rio Branco chegou até aqui e como veio no estadual, uma reformulação em curso, muitas saídas, muitas chegadas, e isso tem um preço a pagar. Que é o tempo, e é o tempo de trabalho, é o tempo de encaixe de uma nova filosofia de trabalho, de uma nova comissão técnica. E nós estamos tentando minimizar esse tempo, minimizar os erros para poder dar motivos aí para a torcida do Rio Branco sentir confiança. Nesse momento, há um movimento assim de apoio e há outro movimento de muitas críticas. Então, nós trabalhamos para esses dois grupos, para continuar merecendo a confiança desses que acreditam, e para um dia merecer a confiança desses que nesse momento tem desconfiança com a equipe. Muito bem. Eu não sei quem que é mais calmo, se é você ou o Rubio Alencar. Você eu já conhecia, mas cara, o Rubio também é de uma serenidade monstra. O mundo tá caindo, parece que tá tudo bem. E isso é importante nos comandantes, né? Na hora que dá adversidade, tem que mostrar o caminho da maneira mais tranquila, porque senão se pilhar errado, pode transferir para o campo um nervosismo desnecessário, né, Cláudio? Eu não sei te dizer se isso é bom ou não é, entendeu, Thiago? Porque cada treinador tem sua personalidade, né? Mas em alguns momentos você tem que elevar o tom também, porque o jogador precisa perceber também que a gente não é tão gelado assim. A gente também tem sangue, a gente também tem coração. Mas houve cobranças essa semana da minha parte com os jogadores, fizemos as correções, colocamos a intensidade necessária nos treinamentos, então o jogador percebe que algo diferente está acontecendo. Então, quando é dessa maneira e os jogadores entendem da forma certa, é nesses momentos de adversidade que você vira muito melhor profissional. Porque quando tudo está tudo bem, a gente também consegue perceber rapidamente. É que no futebol, as pessoas, quando as coisas estão bem, querem nos tornar melhor do que a gente é. E quando as coisas não estão bem, as pessoas querem tornar a gente pior do que nós somos. E não é nenhuma coisa nem outra. A gente precisa entender que é um momento difícil, a gente precisa corresponder e reagir rápido. E nós estamos detectando, diagnosticando e trabalhando para conseguir reverter o mais breve possível. Muito bem, para te liberar, Cláudio, para descontrair um pouquinho, semana passada eu brinquei com o Oséias, porque você foi a Uberlândia, teve Uberlândia e Rio Branco, 2 ex-técnicos do Águia, você está no Rio Branco, o Chiquinho auxiliar do Vaguinho. E até o Oséias lembrou um episódio que eu não lembrava, quando você, técnico do 7 de setembro, teve ali uma rusga no ninho da Águia, e eu brinquei com ele, falei, não, de repente eles vão jantar depois do jogo lá. Explique pra nós, teve alguma rusga, teve janta ou não teve nenhum dos dois? Não. Teve assim, um abraço antes do jogo, antes de começar o jogo, porque isso foi lá em 2013, se eu não me engano, né? Você está se referindo a esse jogo de 2013, né? Não, 14, né? Que você era técnico do 7? 14, 14, mas aquilo nunca foi muito bem explicado, né? Eu ouvi vocês brincar sobre esse episódio, mas o que aconteceu foi o seguinte, no final daquele jogo eu fui cumprimentar o árbitro e o Chiquinho foi reclamar do João Lupato, se eu não me engano era o João Lupato. E aí eu aproveitei e puxei o Chiquinho e fui apertar a mão dele e ele não quis, foi isso que aconteceu. Mas isso aí tá ultrapassado, a gente já se falou outras vezes também. E ele está lá de auxiliar permanente, né, numa nova função, e tem a confiança das pessoas lá do Uberlândia. Então, assim, cada um segue o seu caminho, segue sua vida, e a gente tem que saber se respeitar, porque a gente serve de referência para muita gente, sendo pessoas públicas, assim, trabalhando no futebol. E não dá para ficar alimentando muito essas picuinhas, essas diferenças, porque isso não leva nada a lugar nenhum. Então, como eu me preocupo muito com a minha imagem, com o meu caráter, eu procurei logo resolver essa situação com ele na época, porque a gente sabe que o mundo da bola parece que é grande, mas não é tão grande. Daqui a pouco a gente se encontra, daqui a pouco podemos estar no mesmo clube, entendeu? O mais importante é que o tempo coloca, né, todas as pessoas, os profissionais no seu lugar, e
e cada um faz o seu melhor onde esteja. Cláudio, foi um prazer bater papo com você. Eu sei que você acompanha sempre a nosso programa. A sua esposa também, viu? Ela manda mensagem, hoje ela mandou, hoje eu vou ouvir o programa. Falei, mas tem que ouvir mesmo, tem que prestigiar o maridão. Agora, esse seu topete, hein, é que o rádio ainda não tem imagem aqui. Mas me conta, eu preciso fazer meu cabelo crescer, Cláudio, eu não consigo. Na verdade, esse topete pra cima é pra esconder o couro cabeludo que começou a aparecer, entendeu? Tô ficando careca. Aí vai chegar uma hora que eu acho que eu vou fazer igual você e vou raspar. Bem-vindo ao clube. Bom jogo, viu, A Cláudio? Rosânia gosta de acompanhar e gosta também de vocês aí, sempre acompanhou. E isso aí é uma coisa que vai além do gostar de futebol e gostar dos amigos das pessoas. Amanhã nós vamos estar juntos, contamos com você no pós-jogo também. Eu não vou pedir a escalação porque você já falou que está aguardando ainda definições do Covid, infelizmente. O Covid define times, eu acho isso uma aberração da natureza. Mas a gente espera que amanhã tenhamos um grande jogo para a gente poder transmitir. E aí a gente bate um papo amanhã assim que a bola parar de rolar. Obrigado mais uma vez, viu, Cláudio? Valeu, Thiago. Um abraço. Vai ser um prazer estar com vocês amanhã também. Tá aí, Cláudio Roberto batendo um papo conosco aqui no Música, Futebol e Cerveja. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.